como lidar com o ciúme dentro do relacionamento. Ciúme é algo bem comum dentro dos relacionamentos, né? A gente vai entender um pouquinho sobre se deveria ou não ser algo bem comum, né? Ciúme. É algo que traz um pouco de vaidade para algumas pessoas. Algumas pessoas se sentem extremamente envaidecidas com o ciúme, se sentem extremamente bem até, né? Nós temos duas realidades, né? Nós temos a realidade de quem sofre com o ciúme e de quem pratica o ciúme. O ciúme ele pode ser ação, o ciúme ele também pode ser atitude, né? Assim como ele pode ser até, às vezes, uma doença. Vamos entender um pouquinho mais. Eu recebo tanta demanda, a minha realidade clínica, né? Hoje eu recebo uma alta demanda voltada para pessoas que têm algum problema com ciúme. Seja pessoas que sofrem por não conseguir controlar o ciúme, elas sentem um ciúme excessivo e acabam não conseguindo controlar, então elas têm alguns comportamentos e atitudes dentro do relacionamento que vão sendo impactadas pelo ciúme. E tem pessoas que sofrem porque o parceiro ou a parceira é extremamente ciumento e de alguma forma quer se ver livre disso. Mas será que é possível se ver livre do ciúme? Será que é possível? O meu eu consigo controlar, tudo é controlável. O Matheus é a pessoa mais sensata dessa live. É a pessoa que consegue controlar o ciúme assim tranquilamente. Não tem muita dificuldade não. Será que não ter ciúme é também não se importar com o relacionamento ou com a pessoa? Eu estou num relacionamento agora e eu simplesmente não sinto ciúme. Primeiro, é possível não sentir ciúme dentro do relacionamento? E aí a pessoa que tá lá no relacionamento, ela não sente ciúme. Quer dizer que ela não se importa? Será que ela não se importa? Deixa pra lá, tanto faz pra mim. Se eu perder, se eu não perder, não tem muita relevância não. Será que é isso? A Jane colocou, tive um relacionamento que o parceiro não se sentia amado porque não expressava ciúmes, apesar de ter. Você não expressava ciúme, é isso? E ele não se sentia amado. Pois é, foi isso que eu tava comentando agora lá no início, né? Tem pessoas que se sentem envaidecidas quando o parceiro ou a parceira tem ciúme. Se acham, né, protegidos, se acham guardados e acham que isso é necessário para a relação. E se não tem isso, elas acabam tendo essa sensação. Não sou amada, não sou, né, querida nessa relação. Tá? Primeiro a gente precisa partir da ideia de mudar a mentalidade. E quando a gente tem essa ideia de mudar a mentalidade, a gente cai em uma complicação. Porque como é que eu vou mudar a minha mentalidade, o meu jeito de pensar? Primeira coisa, você quer? Você deseja mudar a sua mentalidade? Ou você deseja realmente que o seu parceiro mude de atitude dentro do relacionamento? Às vezes a gente fica de mimimi, né? Eu recebo muito no meu consultório, muitas pessoas que ficam de conversa fiada, no sentido de, eu quero mudar. E quando eu chamo pra mudança, a pessoa da verdade não quer. Ela quer ficar na zona de conforto, porque é onde é confortável pra ela. Ela não quer se desafiar. Ela quer aceitar aquela realidade do jeito que tá. Ela não quer ousar, entende? E aí ela fica na zona de conforto dela e quando eu chamo pra mudança, ela desiste. Aí eu faço um experimento com ela, ou passo alguma atividade ou algo do tipo. Na semana seguinte ela chega com a atividade não feita. E eu pergunto, o que foi que aconteceu? Por que você não conseguiu fazer? Eu não tive tempo, eu não... E aí a gente vai ver, vai avaliar, né, se realmente foi falta de tempo. Porque a gente para, na terapia, a gente para pra ver a realidade. Ver se realmente o que o cliente está chegando para dizer, se de fato tem ali uma conotação de verdade ou ele está tentando fugir do processo terapêutico. E aí a gente vê que não era falta de tempo, não. Era falta de esforço, falta de adaptabilidade também, né, ao processo para conseguir encarar essa realidade. Vamos lá. Então, como lidar com o ciúme dentro do relacionamento, né? Essa é a pergunta-chave. Como lidar com isso? Tem gente que não sabe lidar, tem gente que acha que lida de forma extremamente controlada e saudável. Será que ter ciúme já é saudável, já é controlável? Você conhece alguém ciumento? Você é ciumento? Seu parceiro é ciumento? Né? É as perguntas que a gente tem que fazer inicialmente, tá? Então, vamos lá. Pega papel e caneta aí como Jane fez, né? Podem perguntar aqui que a gente vai falando. Primeiro, no nosso meio mesmo, se a gente for avaliar, a gente tem uma cultura, o amor ao ciúme, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Eu tava falando agora há pouco com o Matheus,
A gente tava falando de um cantor chamado Edu. Eu não sei o segundo nome dele, tá? É Edu Shossiai, não sei. Mas enfim, é esse cantor. E ele tem uma música muito interessante que se chama Ciúmes. Participação de Jorge Mateus. Quem quiser colocar aí do lado rapidinho pra ouvir, pode colocar. Ou só pega a letra, tá? Mas eu vou falar aqui um pedacinho. Ele diz assim: sim, assumi que é ciúme, sim. Eu fico tão fora de mim, tudo é ameaça pra tirar você de mim. Olha só, essa música, quando é cantada, ela é tão linda. O instrumento, a melodia, a forma como é posta, a forma como o cantor se coloca no palco, é tão sensual, é tão legal, é tão bacana, é tão envolvedor, que as pessoas não param para analisar de forma crítica o conteúdo dessa música. E o que acontece? Elas simplesmente internalizam. Isso é cultural, tá? Isso é social, isso é filosófico também, mas está dentro de um fenômeno social que é o relacionamento e que a gente está discutindo aqui, tá? Então, quando a gente para avaliar, isso é absorvido de forma muito simples, né? Mas olha o que ele está dizendo. Sim, assumir que é ciúme, sim. Tudo, eu fico tão fora de mim, tudo é ameaça para tirar você de mim. Olha só essa pessoa. Também tenho medo de ficar sem de perder quem me faz tão bem. Então ele tem medo de ficar sem a pessoa que faz a ele tão bem, tá? Porém, desabafa, né? Desaba, na verdade. Porém, você desaba e chora. E eu reflito na hora, o que tô causando pra você? Olha só, o ciúme dentro da relação provocando um sofrimento intenso pra pessoa, que ela chega a desabar e a chorar. E eles se perguntam o que ele tá fazendo com ela dentro daquela relação a partir do ciúme, tá? Depois vocês olham essa letra completa, tá? Mas só pra dar uma introdução aí falando sobre essa cultura, certo? Vamos ver aqui. Anotando música pra ouvir ciúmes. Agora, olha só, é pra ouvir criticamente, tá? Não é pra se apaixonar só pela música e pelo cantor e não analisar criticamente essa música. Essa cultura, a gente está tão acostumado a falar sobre o ciúme de uma forma romântica que a gente acaba internalizando algo que produz um adoecimento e produz muita morte, tá? Existem pessoas morrendo por conta de tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer a definição para vocês aqui de um autor chamado White, de uma autora chamada White, em que ela fala sobre o que é o ciúme. E eu acho maravilhoso a definição dela do que é ciúme, tá? Vou ler para vocês. É um complexo de pensamentos, sentimentos e ações que se seguem às ameaças para a existência ou a qualidade de um relacionamento. Vou por partes e vou traduzindo para vocês, tá? Então, é uma mistura, tá? De pensamentos, sentimentos, ações, um composto de tudo isso, em que a pessoa se sente de alguma forma ameaçada, ameaçando a qualidade do relacionamento ou ameaçando a existência desse relacionamento. Então a pessoa sente ali que existe uma ameaça que pode acabar o relacionamento ou piorar a qualidade desse relacionamento. Enquanto essas ameaças são geradas pela percepção, ou seja, eu percebo que existe uma ameaça, né? E elas são geradas pela percepção de uma real ou potencial atração entre um parceiro e um talvez imaginário rival. Então eu começo a ter uma percepção, essa percepção me gera ameaças de que a pessoa que eu gosto, que eu amo e que eu quero cuidar pode estar se envolvendo com um rival. E esse rival normalmente é imaginário ou pode até ser real, né? Eu trouxe aqui normalmente é imaginário porque normalmente é mesmo, tá? Mas o real, o imaginário, ele já nos aflige bastante, já nos deixa bastante angustiado, né? Vários sentimentos, eles podem vir junto com o ciúme. E é preciso a gente conseguir parar para identificar o que é ciúme, o que é medo, o que é ansiedade, o que é desconfiança, o que é rejeição, o que é indignação, o que é solidão dentro dessa ideia de ciúme, porque todos esses sentimentos eles vão estar, né, vinculados de alguma forma. Tem um olho crítico, né, Matheus? Mas a música é boa. Não se apaixona pela música, tá? Critica a letra. Será que podíamos afirmar que ciúme é cuidado? Vamos lá, digam pra mim. Ciúme é cuidado? A gente pode falar que ciúme é cuidado? Vocês acham que quando eu tenho ciúme de alguma forma, eu cuido da pessoa?
ciúme produz cuidado? Me digam, o que vocês acham? Falem aqui, me ajudem. Não me deixem só, tá? Eu vou continuando, mas vocês falam aqui, tá? Então, o ciúme, ele é muito divulgado, é muito difundido essa ideia de que quem ama, cuida. E quem cuida tem ciúmes. Então, é meio que uma lógica para tudo isso. E aí eu trago aqui como que ciúme não é necessariamente o cuidado, mas ele pode produzir de alguma forma um cuidado para a relação. A gente vai entender melhor se o ciúme é bom, se o ciúme é ruim daqui a pouco, mas ele pode de alguma forma trazer algum tipo de cuidado. Mas não necessariamente ciúme é cuidado. Quem tem ciúme não necessariamente tem cuidado, mas pode produzir algum tipo de cuidado, tá bom? Sabe por que ele não é necessariamente cuidado? Eu vou trazer aqui uma fala pra vocês, ó. É possível ter ciúme até mesmo em relacionamentos platônicos. Pensa só, em que se há, na verdade, um amor unilateral não correspondido. Pensa só, crush. Você se apaixonou por alguém, essa pessoa nem sabe que você existe, ela nem te nota, nem te percebe. É um amor totalmente unilateral e mesmo assim você tem ciúme. Ciúme pode ser só de pessoas? Não necessariamente. Tem uma música de Sandy, da dupla Sandy Júnior, que ela diz assim: eu tenho inveja, e aí inveja como ciúme. Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Eu tenho inveja do vento que te toca. Tenho ciúme de quem pode amar você e de quem pode ter você para sempre. Olha só essa pessoa. Eu tenho inveja, né? Inveja ali associado pertinho assim, ó, de ciúme. Do sol que pode te aquecer. Então vê só o nível que a pessoa chegou. Olha aqui. Eu não sei o nome certo, mas eu acho aqui tá Memel, tá? Vou chamar assim. Memel disse, não acho. Matheus disse, não acho que ciúme seja cuidado. Jane disse, já que ele é um sentimento de quando se sente ameaçado em perder o outro, acho que o ciúmes não é algo saudável. Fatiana colocou, não acho. Jane colocou, cuidado. Matheus é possessiva. Sandy é totalmente possessiva. Se vocês forem avaliar as músicas de Sandy, tomem muito cuidado com a dupla de Sandy Júnior, tá? É muito complicado. Mas ela é bem possessiva. Jane botou, quem nunca sofreu de ciúmes por um crush quando adolescente, não sofreu de ciúmes direito. Exatamente. Então, mas esse sentimento é ciúme. Pensa só, é ciúme por alguém que nem te corresponde. É ciúme por alguém que muitas vezes nem sabe que você existe. É um amor unilateral. Mas você ama a pessoa, vamos colocar aqui amor entre aspas, tá? Você ama a pessoa e tem muitos ciúmes dela. Então pensa só, esse ciúme não necessariamente é cuidado. Produz cuidado para outra pessoa? Não necessariamente, a pessoa nem sabe que você existe. Você nem troca palavras com essa pessoa, mas você tem ciúmes dela. Então ciúme não é cuidado. Mas ciúme pode produzir cuidado para a relação, tá? O que é cuidado, então? Cuidado são atitudes que buscam proteger a pessoa, zelar pela pessoa. Não para que a pessoa te deixe, né? Não, nesse caso, não para que ela não te deixe, né? Você não tá ali cuidando dela, zelando por ela para que ela não te deixe. É porque você sabe da importância dela na sua vida e você quer cuidar dela. Independente, muitas vezes, se for necessário que ela vá embora. Para que você seja feliz e para que ela seja feliz também. Tá bem? Isso, o menino nem sabia da minha existência. Tá vendo aí, ó? O menino nem sabia da existência de Jane, mas ela tinha ciúme dele. Era amor, era Jane. Era crush, né? Inácio, depois de uma traição, é possível recuperar a confiança? Pergunta de uma amiga aqui. Que pergunta, hein? Ralado. Então, eu queria responder essa pergunta no final. Mas, caso eu esqueça, me pergunta de novo. Mas eu vou responder, tá? Daqui a pouquinho. Porque ela é uma pergunta importante, é uma pergunta chave, tá bom? Amor demais, o primeiro amor. É isso aí, Jane. Arrasou. Crush, amor unilateral e platônico. Então, o ciúme é bom ou é ruim? Essa é a pergunta que normalmente as pessoas me fazem. Vê só, eu recebo muito no consultório homens, principalmente, que têm algum problema de ciúme, tá? Que enfrentam algum tipo de problema com ciúme. Mas as mulheres são as que mais têm dúvida em relação ao ciúme. Parece que é muito misturado na cabeça delas o que é ciúme, o que é que elas sentem. Às vezes é muitos sentimentos ali envolvidos e acaba não tendo a distinção.
né, do que é. E elas acabam perguntando muito isso. E o ciúme é algo bom ou algo ruim? É bom ter ou não ter? Pensa só. Emoções, sentimentos, por si só eles não são bons e não são ruins. A gente não tem como falar sobre isso. Lembra, eu acho que eu falei com vocês sobre medo. O medo, ele é um sentimento bom ou ruim? A gente não tem como definir só dizendo medo. É o medo em que contexto? Em que situação? Produzindo quais efeitos? Então pensa só, o ciúme é algo bom ou algo ruim? Depende muito. Ele está em que contexto? Tá? O que ele está produzindo naquele momento? A produção dele gera saúde ou gera adoecimento? É isso que a gente precisa pensar. Então imagina só uma pessoa que tá ali, eu tô com ciúme, certo? E aí o que o meu ciúme faz? Meu ciúme faz com que, vamos lá, tô numa festa, numa balada, ok? Uma balada, tá um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, porque aqui a gente é diverso, tá? A gente é pluralidade. Então, independente do seu parceiro ali, você tá com uma pessoa ali do seu lado. Aí, de alguma forma, você ficou com ciúme. O que esse ciúme gerou naquele momento? Gerou proteção para a pessoa. O que foi que você fez? Você pegou a pessoa, trouxe um pouco mais para perto de você, para que ela evite ali muito contato com as outras pessoas, ou até que as pessoas queiram, de alguma forma, abusar dela, por achar que ela tá ali sozinha, por achar que tá solteira e alguma coisa do tipo, e a pessoa queira abusar dela. Então, para evitar situações mais complicadas, a pessoa puxou ela para perto. Esse ciúme produziu algo bom? Produziu segurança, produziu cuidado ali naquele momento. É diferente de que, por exemplo, a pessoa tá lá na balada, tá lá numa festa, tá dançando, olha Matheus tá na balada, e aí do lado dele, a pessoa tá lá, né, do lado dele. Ele vê que vê uma pessoa passando perto do companheiro dele ou da companheira e deu um sorriso e passou. E aí ele, indignado pela raiva, já puxa com muita raiva o braço do companheiro e aí já troca alguma palavra ofensiva dizendo que não é pra ele dar nenhum tipo de sorriso pra ninguém ali dentro da balada porque ele tá com ele. Então vê só, aquele ciúme provocou possessividade, provocou controle e trouxe um diálogo, uma comunicação agressiva, trouxe situações de conflito. Então, nas duas situações teve ciúme, mas são situações que produziram resultados diferentes. Deu para entender? Acho que a partir do momento que o ciúme te paralisa, não é legal. O problema é que aqui o ciúme, ele não é uma emoção paralisante. Normalmente, quem tem ciúme, né? Ele não é uma emoção paralisante. Ele é uma emoção de ação. O que é muito complicado. E a emoção de ação produzida diante de uma visão distorcida. Certo? Então, normalmente eu olho para algo, distorço essa realidade de alguma forma, porque o ciúme normalmente não é baseado em fatos e realidades. Então, eu olho para essa realidade, normalmente eu distorço ela de alguma forma, faço a minha própria interpretação e depois disso eu decido agir. Deu pra entender? Matheus botou não sou desses, né? Que eu usei Matheus aqui como exemplo mesmo. Oi, Lécila, boa noite. E eu usei Matheus aqui como exemplo mesmo. Matheus disse que ele não é desses. Tu acha? Eu tô esperando aqui alguém dizer que é... Ah, Missy Cleide, né? Já disse que é assumida aqui. Então eu vou usar Missy Cleide aqui nos casos de ciúme. Então... essa é a situação. O ciúme por si só ele não é bom e não é ruim, tá? Depende de qual contexto ele está inserido e quais os efeitos que ele vai produzir. Então, essa de dizer, ciúme é ruim. Não. Ciúme em que contexto? Fazendo o quê? O que o ciúme está produzindo ali? Produziu cuidado? Produziu proteção? Como eu falei lá no início, às vezes pode produzir senso de vaidade em quem tá, né, de alguma forma sendo atingido pelo ciúme. Pensa só, você vai sair de casa e o seu parceiro te pergunta dessa forma, vai sair pra onde assim, que tá tão arrumada, tá tão bonita? Olha só, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que você tá arrumada, que você tá bonita. Mas ali tem um sentido de ciúme. É um ciúme que a gente considera leve, saudável e até natural, sim, mas tem um ciúme. Então, ciúme em que contexto? Produzindo o quê? Tá? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, parem de dizer que ciúme por si só é ruim, tá? Bicicleta botou pode usar. Tá bom, então eu vou usar.
Então, o ciúme, a gente tem que entender que o ciúme ele tem uma grande relação aí com os nossos medos. Medo de ficar só, medo de ser abandonado, medo de não conseguir outra pessoa tão bacana quanto aquela pessoa, tá? Medo de ser magoado, medo de ser enganado. Pensa só, socialmente, a gente tem muito medo de ser chifrado. O chifre é uma coisa horrorosa. A gente se sente... Eu não vou dizer porque eu não passei por isso ainda, né? Amém. Mas a pessoa que passa por uma situação dessa é o corno, é o chifrudo, né? E aí esses nomes extremamente pejorativos traz uma carga muito pesada para quem sofre de alguma forma ali algum tipo de traição. Então, o ciúme é uma forma de controle para que você não passe por situações constrangedoras socialmente. E até a esse momento de preservar a sua autoestima, preservar o seu bem-estar, até aí tá tudo bem. O problema são as consequências que ele vai produzir. Quando você começa a ter um medo muito elevado de ser traído, ou um medo muito elevado de que as pessoas saibam que você foi traído de alguma forma, ou que você corre o risco de ser traído, né? Às vezes não é nem a traição em si só, mas é o risco. É como eu falei, é um rival que você cria. Tem um autor que ele fala que o casal, ele nunca deita na cama sozinho. Ele nunca está na cama sozinho. Pensa só, tá a Missy Clade e o esposo dela. Normalmente eles nunca estão na cama sozinhos. Por quê? Sempre há um rival. O marido de Missy Clade sempre vai pensar no rival dele, que é o cara que quer pegar uma Missy Clade, que quer ficar ali com ela, entende? Tô falando uma linguagem mais informal, tá? Só pra isso aqui ficar mais dinâmico. Então, o marido de Missy Clade sempre vai pensar no rival, entende? Que o rival é a pessoa que ele tem ciúme. Assim como Missy Clade sempre vai pensar na rival, e a rival é sempre a pessoa que quer pegar o marido dela. Então, normalmente, eles nunca estão só em 2, eles estão em 3, ou eles normalmente estão em 4 na cama. Pensa só. É os 2 e mais os seus rivais. Entendeu só? É louco meio isso, né? É meio estranho, difícil de compreender, ou não? Tá dando pra compreender tudo? E quando o outro não tem ciúmes, é normal? Então, não ter ciúmes... O que é não ter ciúmes? Será que a pessoa realmente não tem ciúmes? Porque, assim, ciúmes é uma emoção natural, tá? Todo mundo, em alguma medida, tem ciúme. Só que o que a gente chama é que existem níveis de ciúme. Existem pessoas que têm ali um nível muito básico do ciúme, em que normalmente às vezes ela nem expressa esse ciúme, ela só sente o ciúme. Então ela se sente um pouco incomodada alguma vez ou outra, mas ela simplesmente não expressa. Então o que você está dizendo aqui? Que a pessoa não sente ciúme. Qual é a atitude quais são as atitudes que você cravou para dizer que a pessoa não tem ciúme? Então, normalmente, a pessoa tem ciúme porque ciúme é uma emoção natural. Todo mundo sente ciúme de alguma forma, tá bom? Mas existe sim um nível que é o nível do não me importo com a relação. E aí tem que ter muito cuidado, tá? Não é só que não há ciúme na relação, é que não há cuidado, não há zelo mais com a relação. Não há mais a ideia de se importar com aquele relacionamento. E aí simplesmente parece que há desprezo, tô nem aí pra essa relação. E aí não é só uma questão de ciúme não, tá? É uma questão de aprofundar essa ideia do relacionamento pra saber se ali ainda há afetividade, amor, carinho, cuidado com essa relação. Porque se não há esses sentimentos, provavelmente a relação esteja em algum nível de desequilíbrio, tá bom? Mateus, ainda não entrei nessa categoria. Ciúmes, palavra triste. Pois é, Ilessila. Ela pode ser uma palavra bem triste realmente. A gente vai ver aqui casos bem complicados de ciúme, tá? Daqui a pouquinho a gente vai tentar ver isso. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Vamos lá. Oi, Max. Boa noite. Matheus botou o melhor exemplo. As explicações simples são exatamente para deixar isso aqui mais dinâmico e a gente conseguir, né, passar por todo o conteúdo de forma bem simples mesmo, pra gente entender na prática como é que isso acontece. Não ter ciúmes do parceiro é estar totalmente seguro no relacionamento? Não, Ilessila. Não é estar totalmente seguro dentro do relacionamento. Infelizmente, não.
Assim, olha só, como eu acabei de falar lá pra Missy Cleide, segue o mesmo, a mesma lógica, tá? A gente tem ciúme, normalmente é natural, isso aí, o ciúme é um fenômeno natural. Quando não há nenhum tipo de ciúme, aí você tem que parar pra refletir o que que isso fala de você. Porque às vezes pode ser exatamente um não me importo mais com essa relação. E aí pode sim ser um problema muito grande, tá? Mas você precisa pensar o que que isso fala de você, pra depois categorizar se tá no nível de segurança ou não, tá? A pessoa que é segura, ela não necessariamente não sente ciúme. Tem pessoas que sentem ciúme e são extremamente seguras dentro do relacionamento. Elas não têm medo daquele relacionamento acabar. Mas ciúme é você pensar, pensa só, é um objeto. Eu não sei se você, normalmente com objetos, não tô dizendo que pessoas são objetos, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo aqui que quando a gente tem um objeto, um carro ou qualquer coisa que a gente comprou com muito zelo, tá? Quando a gente compra, a gente tem um maior cuidado com aquilo. Imagina só, é seu ali, você gastou tempo, você investiu dinheiro, ou você investiu muita energia para conseguir aquilo. É algo muito precioso para você. Então, tudo que é precioso, nós tendemos a ter um zelo muito grande. Então, se eu vou emprestar para alguém aquilo, eu dou com muito cuidado. Ó, segura aí, mas cuidado, porque isso aí foi caro, porque isso aí é muito importante para mim, ou porque isso é muito especial para mim. Então, normalmente, essa ideia de especial traz essa ideia do cuidado, do zelo, que tá ali no nível do ciúme saudável, tá bom? Então pensa sobre isso. Nath, sou ciumento com Raquel. Então cuidado com esse ciúme. E vem aprender hoje aqui como lidar, que daqui a pouco a gente chega nessa parte. Entendeu? Então tem essa relação com os meios. O ciúme ele pode ser algo patológico. Eu vou explicar quando ele é patológico. Eu vou dizer aqui. Então quem acha que não, meu ciúme não é normal, vou explicar aqui pra você hoje, quando o ciúme ele é patológico ou não é patológico. Ou seja, patológico aqui de não ser saudável, de produzir adoecimento, de muitas vezes ser doentio mesmo, produz doença dentro do relacionamento, tá? Tem um caso muito famoso que eu aconselho vocês ler, que é de Otelo, que é de Shakespeare. É um romance que traz exatamente essa ideia que deu a síndrome de Otelo, que é quando a gente fala de ciúme patológico, tá bom? Quem puder ler depois, dá uma lida. Fala de um homem, né, que é Otelo, que matou o amigo, o melhor amigo e a esposa por desconfiar que eles estavam tendo um caso, quando na verdade não existia nada disso, tá bom? Deixa eu tentar passar aqui uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Na verdade eu não vou conseguir, tá? Eu ia mostrar umas imagens aqui que eu separei pra vocês. Mas o ciúme, ele também pode ser patológico no sentido de produzir adoecimento e mortes. A gente tem casos, por exemplo, aqui o caso Mércia, né? Foi um caso bastante polêmico. Ele foi a júri popular e ele tinha cometido um crime por vingança da ex-namorada por não ter aceito o fim do relacionamento. Vê só, ele não aceitou o fim do relacionamento e simplesmente matou essa mulher. Tem um outro caso também, que é uma jovem de 18 anos, deixa eu ver o nome dela aqui, Amanda Lopes Silva, que também foi assassinada com 13 facadas pelo seu namorado. Depois ele tentou se matar, não conseguiu, né, se matar, mas passou bem, né, conseguiu sobreviver. E o outro caso é de uma empresária chamada Djalma Brugnara, também assassinada pelo seu esposo, que era defensor, se eu não me engano, procurador, tá? Então pensa só, esse fenômeno, o que mais acontece hoje em dia, exatamente, esse fenômeno, que é um fenômeno social também, produzindo uma série de adoecimentos e muitas, mas muitas mortes. Sabe por quê? Porque o ciúme não tá ligado simplesmente a só o relacionamento. Tem uma série de fenômenos que vão embasar o ciúme. Por exemplo, machismo. O machismo é o grande protagonista dentro do ciúme. Os homens são criados com a ideia de ser poderosos, fortes, machões e que têm autoridade sobre a mulher, que normalmente é objetificada. A mulher como objeto, como propriedade, como o homem sendo o dono e a mulher sendo o objeto, sendo a pessoa que é do homem. Ele é o dono dela. Então, essa ideia masculina, essa ideia de ser homem dentro da nossa sociedade é algo muito enraizado, que fornece para o homem subsídio para ele sempre agir de forma
possessiva e controladora, principalmente por alguns discursos religiosos que colocam a mulher nesse lugar de submissão, tá? A mulher sendo submissa e tendo que aceitar tudo que o marido fala. Realidade de hoje, né? Isso, Matheus, infelizmente. Bicicleta colocou, lembre da minha pergunta, viu? Tá, vou lembrar, pode deixar. E aí, daqui a pouco a gente relembra, tá? Mas vai dar certo. E aí tem essa ideia desses fenômenos sociais. O machismo, então a gente inclui aí machismo, feminicídio, objetificação do corpo, então a mulher aí como sendo um objeto, e possessão e controle. É posse, é meu. Normalmente todos esses fenômenos, eles vêm lá da infância, né? Não só da infância, mas eles começam na infância. Então pensa só, a criança, eu recebo muito homens, como eu já falei, né, no consultório, e homens com um certo perfil. Não estou dizendo que todos os homens que são assim vão ser ciumentos e possessivos, mas existe um perfil que chega no meu consultório de homens. São homens normalmente criados de forma única, são filho único, são normalmente extremamente mimados, foram criados tendo tudo. E aí o que acontece? Eles acham que tem poder sobre tudo que eles possuem naquele momento. Então, se eles possuem um relacionamento, eles têm poder. Eles mandam naquele relacionamento. Dá essa ideia de posse e controle. Imagina só uma criança. Ela tem a bola. Sabe aquela criança que tem a bola e vai brincar lá no grupo de amigos e aí por alguma confusão, algum conflito ali, acontece alguma coisa em que ele se sentiu excluído. E aí ele diz, mas a bola é minha e se a bola é minha eu vou levar. E muitas crianças não fazem nem isso. Só se for uma bola simples, ele pega a bola, ou se é do colega, ele pega a bola e fura a bola. Ele rasga a bola. São crianças assim. Essas crianças não aprenderam a compartilhar. Não aprenderam que tem coisas que não são delas, que elas não são donas, que elas não podem ter propriedade, como, por exemplo, o corpo do outro, como, por exemplo, o outro em si, entende? Então, essas crianças não aprenderam isso. Então, já vão anotando essa parte de educação também, que é extremamente importante. Educar filhos é uma coisa que a gente não vai falar aqui no canal, ou talvez fale aqui nas nossas lives sobre filhos e relacionamento. Olha aí, um tema legal, né? Filhos e relacionamento, mas é preciso. Muitas pessoas não sabem educar seus filhos e, consequentemente, produz adultos extremamente frustrados que querem fazer projeções e acabam sendo assassinos, tá? Dentro da sociedade a gente tem muito disso. Bicicleta colocou, eu vivi com uma pessoa assim. Pois é muito complicado. E gera muito adoecimento, tá? Kiko seria um marido possessivo. Kiko do Chaves seria um marido possessivo. Essa é a realidade. Não criemos Kikos. Por favor. Então, tem alguns fatores que vão complicar, né, os relacionamentos e vão, consequentemente, produzir muitos ciúmes, né? Porque eles acabam ali complicando. Vamos lá. Adivinhações. Eu quero adivinhar o que você tá fazendo, eu quero adivinhar o que você tá pensando, eu quero adivinhar com quem você vai sair, eu quero adivinhar tudo. E adivinhações são extremamente complicadas. Vamos casar adivinhações com interpretações e problemas de comunicação. Aí pronto. Acabou tudo. Preste atenção, tá? Isso pode ser um problema dentro do seu relacionamento. Se você interpreta da forma que você quer e costuma ficar adivinhando coisas dentro do seu relacionamento e principalmente você não se comunica bem para perguntar se de fato é aquilo que você entendeu, se de fato é aquilo que você percebeu, você pode cair em várias ciladas dentro do seu relacionamento e produzir situações extremamente bizarras dentro da sua relação sem necessidade alguma. E fora isso, não é racional muitas vezes. As interpretações que você faz, as adivinhações que você faz, primeiro que a adivinhação, só a palavra em si já parece muito irracional, mas os comportamentos, pensamentos e sentimentos que você possui não tem fundamento. E mesmo assim você continua fazendo isso dentro do seu relacionamento. Isso pode ser extremamente negativo para você e para o seu parceiro, que fica o tempo inteiro tendo que lidar com as suas próprias interpretações. Muitas vezes o fato está ali diante de você e mesmo assim você não acredita. Matheus botou, já quero namorar. Bota tudo em prática. Tudo isso. Então, né, Matheus? Vamos, sempre esteja aqui, porque vai que esteja outra pessoa também. Já casa aqui, a gente já faz um casamento, tá bom? Falta de confiança é algo que
com certeza, né, teria que estar aqui nesse tópico, que é um ponto complicador. Gera uma complicação, consequentemente vai produzir ciúme, né? E essa confiança normalmente é fundamentada e estabelecida através do diálogo, da comunicação, da conversa. É sentar para tentar resolver os problemas, tá bom? E histórias de traições em outros relacionamentos também vão ser um tópico extremamente complicado. Já passei por um relacionamento, fui traído, aconteceu algum tipo de desconfiança, era tudo muito intenso lá naquele relacionamento e agora eu estou nesse. Tende a ser mais complicado, né? Essa questão da confiança, do ciúme, e é preciso buscar ajuda. É o que eu mais recomendo. Busca ajuda, tá? Tô aqui. Então, vamos lá. Quando se torna patológico, quando é que é adoecedor, quando é que o negócio já saiu do nível ali, não é mais uma coisa boa, tá bom? O ciúme é casado com a confiança. Exatamente. Na verdade, o ciúme é casado com a desconfiança, né? A confiança, ela quebra o ciúme. Quando eu confio, eu tenho cada vez menos ciúme. O meu ciúme é cada vez mais leve, cada vez mais saudável. Produz encantamento até. Vamos pensar nesse lado. Então, desde a adolescência, deveríamos ir a consultas para evitar esse quesito ciúmes. Então, eu não vou dizer, tá? Não vou trazer aqui como a terapia, como a única solução da vida para todos os problemas, tá? É uma solução muito boa? É. Mas não é a única solução. O que a gente deveria ter desde sempre é, primeiro, uma excelente educação familiar. A família deveria estar preparada para nos educar para os relacionamentos, para aprender a confiar nas pessoas, para aprender a não ter ciúme do irmão, porque ciúme não tá só na relação amorosa não, tá? Existe ciúme na amizade, existe ciúme na família, existe ciúme dos pais, tá? Então nós deveríamos ser educados. Por exemplo, o filho que tá lá na cama e ele tá com ciúme da mãe com o pai. E aí ele diz, eu quero dormir no meio de vocês dois. E a mãe simplesmente pega o filho e coloca no meio da mãe e do pai, sem questionar nada, sem pensar em nada. Isso pode ser um problema? Pode ser um problema. Ele pode simplesmente não entender limites, que é o que falta em muitos adultos hoje em dia. As pessoas não conseguem entender limites, o que é seu, o que é do outro, o que você não pode fazer com o outro, quem você não pode separar necessariamente. Por exemplo, existem muitos relacionamentos em que os esposos ou as esposas têm um enorme ciúme da família do companheiro. Não quer que ela vá simplesmente na casa dos pais, ou não quer que vá na casa dos primos, simplesmente por ciúme. Mas por quê? Porque muitas vezes lá na infância não conseguiu ter esse rompimento, essa ideia de limites. Então, vou colocar a criança aqui no meio. Não, você tem o seu quarto, você tem o seu lugar. Aqui é o quarto da mãe e do pai, ou do pai e do pai, ou da mãe e da mãe, tá? Então a criança não pode o tempo inteiro estar dormindo na cama dos pais. Tá quase uma super nani aqui, né? Mas entendeu, Ilécia? Essa parte é mais ou menos isso. Então, desde da infância, nós deveríamos ser educados pela família para conseguir ter uma boa ideia do que é confiança, do que é respeitar limites, do que é compartilhar, do que tem coisas que não são suas. A ideia mesmo do corpo da criança, da menina, que a menina tem o seu próprio corpo, mas que não é do menino lá, tá? Enfim, explicar tudo isso. Educação na escola, quando a gente é adolescente lá no ensino médio, principalmente no ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, a gente deveria ser educado para isso. E 100% defendo aqui que tem que ter educação sexual nas escolas. Não é educação sexual de orientação sexual, é educação sexual, tá? De você conseguir ensinar os adolescentes a terem uma vida sexual mais prazerosa, de ter uma vida sexual mais saudável. E, consequentemente, falar dessa parte de relacionamento, ciúme, confiança, feminicídio, possessão, controle. Então, tudo isso deveria ser dado pela escola, pela família, para que os adolescentes e adultos não precisassem necessariamente procurar o psicólogo. Entende? Então, quanto mais defasado é a criação lá na infância e na adolescência, pior vai ser na fase adulta e mais pessoas vão ter que procurar os psicólogos. Eu tinha ciúmes da minha irmã mais velha. Eu chegava a chorar quando a via com as amigas. Pois é.
Isso é até comum, né, dentro dos relacionamentos entre irmãos. E é uma ideia de ciúme também. Pra você ver aqui ciúme em um outro contexto, né? Mas que pode produzir também sentimentos ali. Mas esse ciúme é um outro tipo de ciúme que até produz uma grande relação, né? Dentro aí os irmãos tem irmãos que têm excelentes relações extremamente profundas, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Entendeu, né, Ilésila? Então, vamos lá. Quando o ciúme se torna patológico e doentio? Primeiro, emoções e pensamentos irracionais e perturbadores. Você não consegue parar de pensar naquilo. É algo tão insistente, tão persistente, tá? É meio neurótico até. Então, você não consegue controlar muitas vezes seus pensamentos e sentimentos. É algo muito invasivo, muito intrusivo. Você tá aqui parado, você começa a pensar nas possibilidades, no que ela poderia estar fazendo, no que ele poderia estar fazendo, em com quem ele poderia estar falando. Já imagina muitas vezes ele fazendo um ato sexual ou traindo de alguma forma, tá? Então esses pensamentos são muito intensos e já produzem um desconforto muito grande em você. Comportamentos inaceitáveis e bizarros. Então as pessoas que estão com ciúme patológico, elas têm comportamento extremamente bizarro, de brigar, de gritar, de muitas vezes perder totalmente o controle, sair da sua lógica, certo? E já partir para uma agressividade. Terceiro ponto, muito medo de perder o parceiro para um rival. É uma pessoa que não tem um medo controlado não, hein? Ela tem um medo muito intenso de perder para alguém. Ela acha que vai perder a qualquer momento essa pessoa. Pois é, Matheus, a hora passou rápido mesmo, já vai dar 9 horas, né? E já daqui a pouco o Instagram encerra na nossa cara, mas vamos lá, vai dar tempo. E aí, é uma desconfiança excessiva, infundada, gerando prejuízo funcional pessoal e interpessoal. Pensa só, é uma desconfiança infundada, não tem fundamento, não tem lógica você tá pensando naquilo. A pessoa não te deu nenhum motivo, você não viu nada, mesmo assim você começa a desconfiar daquela pessoa, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre quando o ciúme se torna patológico, mas esses são alguns indícios de quando o ciúme se torna patológico. Na prática, como é que isso acontece? Examinando bolsos, carteira, recibos, ver o cartão de crédito para ver se tem algum posto de gasolina associado a algum tipo de motel. Então a pessoa investiga tudo. Ela se torna CSI. Ela olha as mensagens, olha fotos, olha o Instagram, olha o Facebook, olha quem curtiu a foto dele, vai lá avaliar o perfil para ver se tem amigos em comum, depois olha se eles já trocaram mensagem. É uma pessoa que está o tempo inteiro nesse processo de desconfiança. É meio compulsivo, é meio obsessivo, tá? Ela olha, como eu já falei, olha os comentários, curtida e questiona sempre as falas. Então é aquela pessoa que está o tempo inteiro observando o que ele fala, daqui a pouco faz várias perguntas para ver se o que ela falou bate com o que ela tá falando agora. E aí começa a fazer as perguntas para tentar fazer a pessoa entrar em contradição, para procurar, para achar a traição, porque ela tem certeza, quase certeza, de que há uma traição naquele lugar. É doente, né, Matheus? É diferente, tá? Mas é necessário muita atenção, porque isso não produz saúde, não. Então vamos lá. Eu tenho 9 minutos para falar como lidar com o relacionamento. Não vou conseguir falar tudo. Ou a gente para a live e volta todo mundo, ou fala alguns pontos aqui, o que a gente conseguir a gente fecha, até porque já vai dar 1 hora de live, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1. Como lidar com o ciúme na relação. Primeiro, tem 2 pontos aí, né? Quem sofre e quem pratica o ciúme. Então, primeiro ponto é estabeleçam limites, tá? Limites que solicitam confiança e respeito. Então, quais são esses limites? Celular. Não dá. É preciso que cada pessoa tenha o seu próprio celular e tenha a sua privacidade. É preciso que haja respeito e o mínimo de confiança dentro do relacionamento, tá? Então, nada de ficar bisbilhotando o celular, nada, pode ter acesso à senha, não sou contra, não tenho nada contra isso, de ter a senha do celular do parceiro. Às vezes você tá ali, tá com pressa, quer fazer alguma coisa, você pode ter a senha do celular dele, não tem problema nenhum. Afinal, não há nada a esconder. O problema é que se você estabelece isso como uma regra, e essa regra é para controle do outro, aí sim, passa a ser um problema. Então é necessário estabelecer aí regras e limites, tá bom?
Tudo em seu limite, exatamente. Mantenha individualidade e privacidade. Tenha um tempo para você, saia com os seus amigos, vá na casa da sua família. Então mantenha espaços diferentes, mesmo que isso provoque algum tipo de desconforto na outra parte. É preciso que esses limites sejam estabelecidos. Então tenha o seu tempo. Reserve um tempo para executar ali o que você quer fazer, tá? Então tenha individualidade e privacidade. Avalie os fatos. Isso aqui é para quem tem ciúme. Vamos lá, Missy Cleide. Avalie os fatos. Então é preciso sempre avaliar ali a realidade. Não trabalhar com adivinhações e interpretações, mas trabalhar com o que é real. Deixa eu ver tua pergunta aqui, para ver se eu consigo responder agora. Tá lá em cima. Peraí. Quer mandar de novo? Porque eu não vou achar. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. Miss Cleide mandou uma pergunta. Eu já perdi a pergunta. Aqui. Depois de uma traição, é possível recuperar a confiança? É possível, tá? Eu vou responder de cara, mas vamos lá. É possível, sim, recuperar a confiança depois de uma traição. É difícil? É difícil. É doloroso? Também, tá? E o que é possível fazer? Primeiro, trabalhar o diálogo, a comunicação, tentar estabelecer uma confiança mais profunda e, por último, procurar a ajuda de um psicólogo para trabalhar isso junto com você, para ser essa ponte para tentar estabelecer. Não é possível remendar um relacionamento, tá? Não é possível pegar um copo que quebrou e tentar colar as partes, vai ficar rachado. Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é mais para uma massa de modelar, tá? Na ideia de, pensa só, a massa de modelar, você faz um bonequinho, né? Não deu certo aquele boneco, você pega, amassa tudo, faz uma bola de novo e começa a montar tudo do início. É renovar, é fazer algo novo, tá? Então não é possível consertar um relacionamento, mas é possível produzir um relacionamento até muitas vezes melhor, tá bom? Então vamos lá. Não faça conclusões partindo de ideias criadas por você. Esse é um grande ponto. Você cria suas próprias ideias, você cria suas próprias interpretações e você mesmo faz as suas conclusões. Então não faça isso. Isso só vai produzir adoecimento. Então, se você está aí tentando melhorar o ciúme na sua relação, não tenha as suas próprias conclusões. Sempre pergunte para o outro. Eu percebi, eu vi isso, eu olhei e vi isso. Trabalhe com os fatos, tá? Então, eu tô enxergando isso agora e tô perguntando pra você, isso existe ou não? Aí a pessoa vai te dizer se existe ou não. Se ela disser não, é não, porque é fato, né? A gente trabalha com fatos. Oi, Carol. A gente trabalha com fatos, tá bom? Então, evite palavras que colocam o outro no lugar de que ele está imaginando coisas. Tipo, você é louco, você é doente, você é um possessivo. Você não é normal, não. Você deveria procurar ajuda. Sabe por quê? Porque isso não produz nada de bom no seu relacionamento. Pelo contrário, isso só vai instigar mais ainda o outro a ficar com muita raiva e ciúme e cometer atitudes muitas vezes que ele não quer cometer. Eu não estou dizendo aqui que as atitudes dele se justificam pela sua postura. Não é isso. Eu estou dizendo que existem formas muito melhores de se comunicar algo dentro do relacionamento do que usando esse tipo de palavras, esse tipo de frases com o outro. Então nada de usar você é louco, você é possessivo, você é ciumento demais, você vai ficar sozinho no mundo. Nada de usar esse tipo de palavra, tá? Isso não produz nenhum tipo de resolução para o problema. Chega, senta e conversa de uma forma que você consiga expressar exatamente como você está se sentindo com aquelas acusações ou com aquele ciúme e como ele pode melhorar para ajudar o relacionamento de vocês a crescer. Parece uma coisa às vezes muito difícil e não é fácil não, tá? Mas se você quer um relacionamento bom e saudável, é preciso que você busque, tá? Evite mentiras. Elas inicialmente parecem produzir paz, mas logo em seguida elas produzem guerra, tá? Então, evite mentiras dentro do seu relacionamento. Às vezes tem mentiras pequenas, tá? Que com o tempo acabam alimentando também o ciúme do outro. Então, eu menti sobre, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que têm esse problema dentro do relacionamento e mentem sobre fatura do cartão de crédito, mentem sobre sair com uma amiga e vai sair com outra amiga.
ou mente que vai pra um lugar e vai pra outro. Não trai, não há traição dentro do relacionamento. Mas ela não consegue, e por algum motivo ela tem esse hábito de mentira dentro do relacionamento. Isso é muito complicado. Pensa só que a mentira, ela pode produzir desconfiança. E desconfiança, consequentemente, pode produzir ciúme. E ciúme, consequentemente, muitas vezes pode produzir morte. Então é uma sequência de uma cadeia, né? Que vai trazendo aí uma série de consequências negativas. Óbvio que nada justifica ações agressivas ou comportamentos violentos, tá? Mas você, dentro do seu relacionamento, pode tentar trabalhar com a verdade. E a verdade, ela liberta, tá? A verdade, ela traz uma paz para o seu relacionamento. A mentira parece produzir paz, mas logo em seguida ela traz guerra, tá bom? Faça uma autoavaliação hoje, tá, Miss Cleide? Faça uma autoavaliação dos seus pensamentos e comportamentos. Perceba se ele, eu tô usando aqui Miss Cleide, tá, agora só como cobaia aqui das minhas falas, mas é porque ela se prontificou, tá bom? Então faça uma avaliação dos seus pensamentos e comportamentos e veja se eles, tá, estão racionais, se você está trabalhando com fatos, se os seus comportamentos são saudáveis para o seu relacionamento e como você poderia melhorar isso, tá? Pensa sobre isso. Cuidado com o medo da traição. Muitas vezes esse medo da traição é algo seu, tá? E aqui é para as pessoas que são ciumentas. Às vezes você tem tanto medo de ser traída ou traído, que na verdade o medo é porque você quer que o outro faça isso. Porque você queria fazer também ou porque você fez. Muitas vezes a pessoa que trai, ela trai dentro do relacionamento e aí ela fica acusando o outro o tempo inteiro. Porque o grande objetivo dela aqui é fazer com que o outro traia para que ela se sinta menos culpada. Então gera aí uma relação de culpa, né? Eu me sinto culpado por ter traído, quero que você também traia dentro do seu dentro do relacionamento, eu quero que você traia para minha culpa diminuir. Entende? Então há essa projeção. Então cuidado com essa projeção. Perdão é algo que precisa de entrega, tá? Como o Miss Clay tinha falado aí do caso de se pode, né, haver realmente uma construção aí de um relacionamento depois da traição. Sim, é possível. Mas perdão é é uma decisão, né? É uma entrega ali dentro da relação para conseguir fazer com que haja perdão, né? Então é algo muito complicado. Se você decidiu perdoar, perdoe. Trabalhe isso diariamente, tá bom? Eu vou finalizar hoje com mantenha o amor. O amor, ele confia, ele respeita. E isso se renova todos os dias, tá? Então é preciso a gente investir nisso, no amor, dentro da relação para conseguir lidar com o ciúme. Quem ama consegue trabalhar com o ciúme de uma forma mais fácil. Se não há amor, tudo fica mais complicado. Tá bom? E aí, dúvidas? Eu vi agora. Oi, tia. Minha tia aqui na live, gente. Olha só que coisa maravilhosa. A tia entrando na live é um ouro, né? É um ouro. Boa noite, tia. Tia Gracinha. Então, gente, dúvidas? Vamos lá. A gente tá encerrando. Vocês conseguiram entender a diferença entre o ciúme que é normal? Normal não. O ciúme que é natural, que é saudável. E o ciúme que já tá ali no nível patológico, doentio. Conseguiram entender? Conseguiram se apegar em algumas ferramentas para conseguir lidar com esse ciúme? Deu certo? Conseguiram entender? Alguma dúvida pontual? Porque o Instagram já me alertou aqui que falta 1 minuto e 50 pra encerrar. Não tem dúvidas? Perfeitamente explicado, muito obrigado. Então, gente, é isso, tá? Agradeço por vocês terem ficado aqui. Falta só a prática. Só isso, né, Matheus? Só a prática. Lembra do que eu falei lá no início, tá? Muitas pessoas estão apegadas à zona de conforto. Então, elas estão dentro de um relacionamento, tem o ciúme ali, elas querem ficar assim e assim normalmente vão ficar. Por quê? Porque elas, no fundo, elas não querem mudar. Então, se você quer mudar dentro do seu relacionamento, se quer um relacionamento saudável, decida mudar. Mudança dói, toda mudança vai doer, vai incomodar. Mas se você quer, você consegue,
tá? É possível mudar, mas é preciso muita força.